Olá, muito bem-vindos ao canal do Professor Jair e hoje vamos tratar deste assunto que está aí, absolutismo e a formação dos Estados Nacionais absolutistas. Você deve ter assistido já a nossa videoaula sobre o feudalismo, parte 4, onde nós tratamos um pouco aí a respeito desse final do feudalismo e o início das chamadas monarquias nacionais ou estados nacionais absolutistas. Os países que nós conhecemos hoje na Europa surgiram em grande parte nesse período. Nós, quando estudamos esse assunto, a gente sempre ouve falar de algumas características semelhantes a cada um deles. E aí a gente tem a impressão que todos eles tiveram o mesmo processo, o que não é verdade. É fato que essas características realmente vão se desenvolvendo em cada um desses países. É fato também que durante esse processo de centralização política havia o interesse desses atores aqui, só que cada país vai ter um processo diferente. Isso não vale para todas as nações. Então, nós vamos tentar verificar aí quais foram as características de cada um desses, iniciando pelo primeiro Estado Nacional a se formar, Portugal. Observem aqui esse mapa da época do final do Império Romano. Na verdade, o Império Romano foi dividido aqui entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que foi invadido pelos povos bárbaros. Esses povos bárbaros vão dar origem às futuras nações europeias. Por exemplo, aqui, anglo-saxões invadiram essa região da Britânia, anglos, então terra dos anglos, Inglaterra. Os alamanos vão dar origem aqui à região da Alemanha, junto com vários outros povos. Os francos vão dar origem à França. Os burgúndios vão dar origem a uma região chamada Borgonha, aqui nessa região da França, e também vão dar origem à população que hoje habita a região da Holanda. Neste caso aqui da Península Ibérica, a Espanha foi formada por povos principalmente vindos do reino dos visigodos, enquanto que o reino dos suevos acabou se tornando mais adiante, em parte, o reino de Portugal. Se a gente observa esse mapa aqui do finalzinho ali do Império Romano, nós verificamos que enquanto Roma estava caindo, né, esse é o ano de queda do Império Romano, o Império apenas mantinha essa região, toda essa outra área em vermelho já havia sido dominada pelos visigodos, e essa região que vai dar origem à Galícia, aqui em cima, que hoje é parte da Espanha, e Portugal, um pouco mais para baixo, era o reino dos suevos. Por algum tempo, os suevos mantiveram um reino aqui, os visigodos mantiveram um reino aqui. Só que, passado um tempo, os povos árabes muçulmanos invadiram a Península Ibérica e ocuparam essa região. Nesse mapa, nós vemos bem claramente isso. Enquanto os francos organizaram seu reino aqui em cima, os muçulmanos árabes ocuparam a Península Ibérica, os cristãos suevos e visigodos tiveram que se refugiar aqui em cima nas montanhas das Astúrias e ficaram por algum tempo ali. Os muçulmanos até tentaram invadir aqui o reino dos francos, mas foram derrotados. Então, toda a história da formação da Espanha e de Portugal é a história da luta deles, católicos, contra os muçulmanos aqui do Califado de Córdoba. Os católicos vão se dividindo em alguns reinos aqui. E o reino de Leão vai ceder parte do território para a formação de Portugal. É o chamado Condado Portucalense, que o rei Dom Afonso Henrique, em 1139, vai declarar separado de Leão, do reino de Leão, e, consequentemente, se torna um novo reino independente, o primeiro Estado Nacional. Posteriormente, o Condado Portucalense, que deixa de ser condado, passa a ser o Reino de Portugal, vai também investir
ao sul para expulsar os muçulmanos, até conseguir em 1279. Enquanto isso, permanecia a luta desses reinos aqui que darão origem à Espanha para expulsar os árabes muçulmanos. Isso foi acontecendo lentamente até a conclusão disso, e enquanto ocupavam esse território, os reinos se unificavam. Então, nós tínhamos Leão com Castela, depois o reino de Leão e Castela, unindo-se mais adiante ao de Aragão, depois ao de Navarra, até a formação completa do Estado Nacional Espanhol. E vamos falar aqui sobre esse Sacro Império Romano-Germânico, que corresponde a essa área central aqui da Europa e que hoje em dia vai dar origem a vários países. Aqui nós vemos em amarelo a região que era o antigo Sacro Império Romano-Germânico. Sacro de sagrado, sagrado império. Aqui a Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, partes aqui da França, na região da Borgonha, a Suíça, o norte da Itália, a Áustria, a Eslovênia, a República Tcheca e uma parte da Polônia. Conforme nós vimos, essa área foi ocupada por vários povos germânicos, daí esse desmembramento em vários reinos, principados, ducados, condados, como nós vemos aqui nessa imagem. Apesar de ser um reino, apesar de ser um império, em todo esse território, o imperador ele tinha muito mais o título de nobreza do que o controle político sobre esse território. Cada região colorida dessa corresponde a um ducado governado por um duque, um principado por um príncipe, um condado por um conde. E esses nobres feudais acabavam mandando e desmandando no seu território muito mais do que o imperador. E por que Sacro Império? Quando os bárbaros ocuparam o Império Romano do Ocidente, uma parte desses bárbaros ocuparam e queriam destruir, não tinham muita simpatia com os romanos. Por outro lado, alguns outros povos, como os ostrogodos, como os francos, se viam como continuadores do Império Romano. Então, eles queriam ser reconhecidos como os novos imperadores romanos. Para isso, eles fizeram uma certa aliança com a Igreja Católica. A Igreja Católica Romana, ela ganharia com isso porque seria protegida pelos novos reinos germânicos e não perderia a influência sobre os cristãos, porque naquela época, com todas as invasões, quem estava comandando praticamente a religião cristã era a sede em Constantinopla, os patriarcas da religião cristã em Constantinopla, e não o Papa em Roma. Então, foi uma maneira da Igreja Católica recuperar o prestígio e o poder e ser o centro da cristandade, e, ao mesmo tempo, os povos germânicos aqui do interior da Europa serem reconhecidos como continuadores do Império Romano. Daí que, no ano 800, o imperador germânico Carlos Magno é coroado Sacro Imperador do Império Romano Germânico. Tempos depois, todo o território ocupado por ele acaba se dividindo. Uma parte aqui se torna a França, essa outra parte vai se desmembrando cada vez mais, e o resultado é que nós temos o Sacro Império Romano-Germânico desmembrado assim até o século XIX, o começo do século XIX, aquela época das invasões napoleônicas. A Alemanha e a Itália permaneceram assim por séculos. Enquanto outros países se formavam, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, aqui essa região central ficou por muito tempo dividida assim em pequenos reinos e em pequenos feudos. Uma coisa importante a se destacar: o Sagrado Império, o Sacro Império Romano-Germânico,
Conforme eu disse, tinha um imperador que tinha muito mais o título do que o próprio comando da região. E aí, uma família chamada de Habsburgos, dessa região aqui, ó, pintada na cor laranja, muito mais aqui na região da Áustria, acabou se impondo frente a outras famílias, como de Luxemburgo. Percebam, Habsburgo, Luxemburgo, nós, quando falamos sobre feudalismo, falamos o significado de burgo, né? Vocês se lembram. E aí a família dos Habsburgo foi controlando o poder no Sacro Império Romano Germânico. E mais do que isso, enquanto outras nações faziam guerras para controlar o poder, eles optaram pelo casamento. Assim, a família dos Habsburgos se espalhou pela Europa. Por exemplo, princesas da família Habsburgo se casavam com príncipes de alguns reinos aqui. Então, a Espanha passou a ser governada por um rei que era descendente de Habsburgos. Até o Brasil vivenciou isso porque o filho do rei de Portugal, Pedro, que vai ser o Dom Pedro I no Brasil, casou-se com a imperatriz Leopoldina, que era dessa família dos Habsburgo. Então, era uma maneira que essa família tinha de controlar as monarquias europeias. Assim, teríamos o Brasil, a Espanha, o Sacro Império, a Áustria e vários pequenos reinos aqui controlados pela família dos Habsburgo. Isso vai causar problemas tempos depois, né? Por exemplo, a França vai se sentir intimidada, cercada aí da família Habsburgo. Mas falaremos da França mais adiante. Antes, vamos falar da Inglaterra. Para que a gente entenda o que se passa na Inglaterra e o porquê da Inglaterra não ter conseguido ter um sistema absolutista por muito tempo, vamos lembrar como foi a formação da Inglaterra. Aqui, nessa região da Grã-Bretanha, nós tínhamos os povos bretões, que foram dominados pelos romanos, e na época das invasões germânicas, das invasões bárbaras, esses povos, os anglos, os jutos e os saxões, vindos da região da Dinamarca, ocuparam e invadiram essa região aqui e dominaram a Britânia, formando diversos reinos. Então, enquanto os bretões e os antigos celtas permaneceram aqui no país de Gales e em outras áreas aqui, mais a oeste da ilha, essas áreas aqui, ó, ocupadas pelos anglo-saxões, formaram pequenos reinos. Tempos depois, os vikings, vindos aqui dessa região da Escandinávia, também da Dinamarca, Noruega, Suécia, passaram a invadir regiões da Europa, chegaram inclusive na América do Norte, região dos Estados Unidos. E eles invadiram e ocuparam a região também da Inglaterra. Esses vikings eram chamados de normandos. Foram num processo lento de invasões, que percebam aqui, olha, levou mais de 200 anos. Imaginem como era a vida das pessoas ali, dos anglos e dos saxões, como que eles viam esses vikings, esses normandos, né, que há 200 anos atacavam a ilha até finalmente dominar o território. E aí nós temos o seguinte: os anglos e saxões já estavam na ilha da Bretanha, eles já eram reis daqueles reinos que nós vimos, já eram senhores feudais e vieram os normandos para mandar sobre eles. Desde o início, então, já temos um reino dividido, em que os reis, a partir da invasão dos vikings aqui, da invasão normanda, os reis são normandos e boa parte dos nobres, dos senhores feudais, são anglo-saxões. Passando-se o tempo, nós temos uma série de guerras entre a Nova Inglaterra, aqui que nós vemos, e o reino da França, e esse conjunto de guerras enfraqueceu o reino da Inglaterra. Tanto é que, em 1215, o rei João
chamado de João Sem Terra, um nome bem sugestivo, entrou em choque com a nobreza e com a igreja católica da época, e por essa razão houve uma revolta da nobreza com apoio da igreja católica contra o rei. E eles impuseram a chamada Magna Carta, que era um documento que estabelecia limites ao poder do rei. Isso não vinha acontecendo na Europa continental. Isso aconteceu inicialmente lá na Inglaterra e vai ter grandes repercussões no futuro. Os reis, então, a partir de João Sem Terra, tinham que obedecer ou seguir esse conselho de nobres aí do clero que estabeleciam limites ao poder deles. Vem então a chamada Guerra dos 100 Anos, que teve mais que 100 anos. Ela aconteceu porque o rei da França, Carlos IV, morreu e ele não deixou herdeiros. Este rei da Inglaterra, que era o rei Eduardo III, era sobrinho do rei francês e se candidatou ao trono, afinal de contas, ele seria o parente mais próximo. Porém, os nobres franceses não aceitaram e preferiram uma outra pessoa, que seria o rei Felipe VI. Inconformado, alegando que era direito dele ter o trono francês, Eduardo III declara guerra à França. É a chamada Guerra dos 100 Anos, que vai reunir nobres franceses, aliados do rei, contra nobres ingleses, aliados do Eduardo III. Nos primeiros anos de guerra, Eduardo III consegue vitórias e os seus sucessores também. Toda essa região aqui, na cor vermelha, foi ocupada pelos ingleses nos primeiros anos de guerra. Porém, não por muito tempo, veio a peste negra, alguns anos depois do início da guerra, que dizimou boa parte da população inglesa. E como se não bastasse, uma série de revoltas camponesas passaram a acontecer na Inglaterra e na França. Todo esse movimento acabou enfraquecendo os reis da Inglaterra e acabou fortalecendo, favorecendo os reis franceses. E com isso, a França consegue a sua vitória no ano de 1453. A Inglaterra perde, e ao perder, o rei da Inglaterra, na época, não tinha o controle total sobre o seu território. Começa então uma guerra entre senhores feudais para verificar quem que assumiria o poder. Essa guerra foi chamada de Guerra das Duas Rosas. Foi uma guerra entre duas famílias, Lancaster e York, descendentes daquele primeiro rei Eduardo III, lá do começo da Guerra dos 100 Anos. Acabou essa guerra com a ascensão da dinastia Tudor, com o rei Henrique VII. Os reis dessa dinastia Tudor governarão a Inglaterra nesse período, numa época em que a nobreza, os senhores feudais da região, estão enfraquecidos por causa da guerra, e os reis dessa dinastia vão tentar impor uma centralização do poder, o absolutismo. Merece destaque o rei Henrique VIII nesse processo todo. Ele, juntamente com os seus antecessores e os seus sucessores, vão controlar o parlamento e os senhores feudais, vão estabelecer regras e leis que vão favorecer o desenvolvimento comercial da Inglaterra. Por exemplo, vão investir na navegação, no comércio marítimo, vão investir em manufaturas. É a época que nós temos grandes transformações na Europa, com as grandes navegações, com a Reforma Protestante, com o Renascimento. Enquanto a dinastia Tudor tentava impor o absolutismo, lentamente a nobreza feudal ia se reorganizando, a nobreza inglesa ia se reorganizando e novos atores iam aparecendo aí nessa disputa histórica, que seria a burguesia
né, os comerciantes cada vez mais influentes, cada vez mais interessados em participar do poder ali na Inglaterra. E uma coisa que vai ser marcante ali nesse processo inglês são os grupos religiosos. Vale lembrar, a Inglaterra era católica, mas durante o reinado de Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica. Apesar de termos católicos na Inglaterra, não havia mais a instituição Igreja Católica representada na Inglaterra. Os bens da Igreja Católica passaram para a Igreja Anglicana, criada por Henrique VIII. Da mesma maneira, novas religiões foram vindo e se instalando ali entre os ingleses. Foi o caso do calvinismo e da sua vertente na Escócia, os presbiterianismo. Esse conjunto de atores passou a questionar cada vez mais o absolutismo da família Tudor, a ponto de, em 1628, imporem ao imperador Carlos I essa petição de direitos, que era uma retomada da Magna Carta, aquela que eu disse lá no início da história, estabelecendo que o rei deveria solicitar, então, autorização desses grupos sem ter o controle completo do poder. Eles queriam estabelecer limites ao governo de Carlos I, que não aceitou. E aí os conflitos foram crescendo cada vez mais entre o rei Carlos I, herdeiro dessa dinastia Tudor que impunha o absolutismo, e esses grupos cada vez mais descontentes. E o resultado foi a chamada Guerra Civil Inglesa ou Revolução Puritana. Alguns livros colocam como Guerra Civil Inglesa porque reuniu partidários do rei absolutista, Carlos I, partidários de grupos religiosos anglicanos, calvinistas, presbiterianos, católicos, parte da burguesia, da nobreza feudal ali da região da Inglaterra. Então, foi realmente uma guerra civil, vários grupos ali lutando pelo poder. E também alguns livros colocam como Revolução Puritana, porque o grupo mais articulado e mais organizado e que vai efetivamente chegar ao poder é o grupo de inspiração calvinista, que na Inglaterra era chamado de puritanos e que tinha uma participação muito grande na burguesia da Inglaterra. O resultado foi algo impensável até aquele momento. Prenderam o rei Carlos I e decapitaram o rei, cortaram a cabeça do rei em público, querendo demonstrar que todas as tentativas de se impor um governo absolutista na Inglaterra seriam coibidas, que os ingleses não aceitariam o absolutismo. Então, a morte do rei Carlos I foi algo extremamente marcante, porque na tradição europeia, fazer isso com um rei seria algo assim muito grave. Vale lembrar que em outros reinos, em outros impérios, o rei muitas vezes era considerado sagrado. Assim que acaba a Revolução Puritana, começa um período de ditadura militar. Pois é, nós ouvimos muito, quando estudamos história do Brasil, falar em ditadura militar. A gente sempre ouve como algo negativo, como um período muito ruim na história do Brasil, e a gente tende a acreditar que ditadura militar só aconteceu no Brasil e só teve as características daquilo que a gente ouve falar tanto do Brasil quanto dos países vizinhos aqui no final do século XX. Mas na Inglaterra nós tivemos também Oliver Cromwell, era um militar, participou aqui da Revolução Puritana e depois da morte do rei Carlos I, a monarquia foi abolida, Cromwell assume o poder com os militares apoiando,
e ele estabelece uma ditadura. Ele domina a Escócia, ele aprova os chamados atos de navegação, que vai proibir comércio das colônias inglesas com outros lugares que não tivessem navios ingleses, vai fazer guerra contra a Holanda, dissolve o parlamento, ele vai atacar colônias da Espanha, vai fazer um governo extremamente arbitrário, autoritário, vai prender opositores sem julgamento, ou seja, foi efetivamente uma ditadura. E foi uma ditadura militar, porque ele era militar, ele era apoiado pelo exército inglês naquela época. Percebam como, às vezes, certas coisas não são faladas nos livros de história, né? Por que será? Por que não chamar o governo de Oliver Cromwell como uma ditadura militar? Será que é porque o governo dele, nesse período, por mais autoritário que fosse, causou aí um impacto muito grande no futuro econômico da Inglaterra, positivamente? É para se pensar. Quando acabou o governo do Oliver Cromwell, o filho dele assumiu, porém o caos reinou na Inglaterra e voltaram à monarquia. O rei Jaime II assume e tenta se impor, tempos depois, como novamente um rei absolutista, como um rei autoritário, em especial porque ele era católico e ele quis retomar o catolicismo na Inglaterra. Então, vários desses grupos que lutaram aqui na Revolução Puritana, vários desses que não queriam mais nem o absolutismo, nem a volta do catolicismo, se reorganizam e nova guerra acontece, a chamada Revolução Gloriosa de 1688, que vai colocar o nobre holandês Guilherme de Orange no comando da Inglaterra. Em vários livros, essas revoltas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, são colocados como parte das chamadas revoltas ou revoluções burguesas, né? É um tanto quanto simplista chamar de revolução burguesa. Em geral, os historiadores marxistas gostam dessa expressão revolução burguesa porque se encaixa naquilo que eles acreditam, né? De que primeiro tem que ter uma revolução burguesa, primeiro a burguesia toma o poder, desenvolve o país, para depois vir o socialismo. Nessa visão deles, eles classificam a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa como revoluções burguesas. Na prática, o que a gente viu é que essas duas revoluções, não só elas, mas todo esse período aqui, inclusive a ditadura militar do Cromwell, todo esse período realmente teve um grande crescimento da burguesia, teve uma participação grande desses movimentos, porém não apenas eles. A nobreza de origem feudal, aquela nobreza lá de trás que desde muito tempo, desde séculos, não aceitava o absolutismo, ela foi, juntamente com a burguesia, juntamente com membros do clero, participantes dessas revoluções. Então, não é muito adequado chamá-las de revoluções burguesas. Foram revoluções que tiveram participação de vários grupos. Então, professor, por que chamam de revolução burguesa? É aquilo que eu falei agora há pouco. Historiadores marxistas falam isso porque eles precisam justificar a ideologia deles, classificando essas revoltas de uma maneira a tentar encaixar aquilo que eles acreditam na história. Muito bem, essa aula sobre absolutismo e formação dos Estados nacionais absolutistas vai ficando por aqui. Na aula de hoje, nós vimos a formação de Portugal e Espanha, falamos sobre o Sacro Império Romano Germânico, que não se tornou um Estado nacional absolutista, assim como a Itália também não. Falamos da situação do absolutismo inglês. Dentro desse processo, falamos das revoluções inglesas do século XVII. Para a próxima aula, falaremos a respeito do absolutismo na França, que vai ser considerado o exemplo cabal do que foi o absolutismo. Falaremos da Guerra dos 30 Anos e do impacto nas nações europeias. Falaremos também
das justificativas usadas por filósofos para o absolutismo, assim como críticas ao absolutismo, e, por fim, falaremos a respeito do mercantilismo, que foi a interferência desses reis dos Estados Nacionais na economia para desenvolver as suas nações e transformá-las em grandes potências. Se você gostou dessa aula, clique ali embaixo em curtir, clique em inscritos, inscreva-se no canal, clique ali no sininho e até a próxima aula do professor Jair. Um abraço!